Olá a todos! Na aula de hoje iremos falar sobre mandatos tampão no Brasil, características reformistas do governo Itamar Franco e Temer. O que é um mandato tampão? De acordo com a Constituição, mandato tampão é a substituição do presidente no caso de impeachment, e esta vaga deverá ser dada ao vice-presidente. O impeachment é uma situação temporária que não permite ao titular cumprir os deveres do cargo. Nessa linha, licenças e férias, bem como a suspensão prevista, por exemplo, geram impedimento, no caso impeachment. Havendo impeachment do presidente da República, deve ser chamado um substituto. O substituto direto do presidente é o vice-presidente. Caso ocorra dupla vacância, os novos eleitos deverão apenas completar o período de seus antecessores. Note que os novos eleitos não terão um mandato de 4 anos. Eles apenas completarão o mandato que estava em curso. A esse mandato parcial dá-se o nome de mandato tampão. Dois presidentes da República que assumiram o governo em situações semelhantes tiveram destinos completamente diferentes. Itamar Franco, que assumiu a presidência entre 92 a 95, e Michel Temer, que assumiu em 31 de agosto de 2016 até 1º de janeiro de 2019. Itamar fez reformas que deram estabilidade econômica e política para o país, no caso do Plano Real. Temer acabou arrastando o país para um abismo econômico e político. Ele ostenta o título de ser o primeiro a ocupar o cargo denunciado por corrupção pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os governos nasceram em berços semelhantes. No impeachment do presidente, Itamar Franco era vice-presidente de Fernando Collor e o substituiu em 1992. Michel Temer era vice-presidente da Dilma Rousseff e o assumiu o cargo em 2016. Aqui começam as diferenças. Quando Itamar assumiu, havia uma unanimidade nacional que era simbolizado pelo movimento dos caras pintadas, pela necessidade de afastar Collor e seu grupo político do poder. Não há registro na história, pelo menos conhecido, de que Itamar Franco tenha conspirado contra Collor. O que existia era uma profunda diferença política entre os dois. Collor defendia as privatizações e Itamar era contra. A diferença veio a público ainda durante a campanha. Por conta dessa diferença, o fato de o então vice ter divulgado seu ministério um mês antes de concluir o processo de impeachment foi considerado como normal dentro da conjuntura que existia entre os dois. A intenção de Itamar era formar um governo de coalização com PMDB, PSDB e o PT, partidos que formavam oposição a Collor. No final, o PT ficou fora da coalização. Já no impeachment da Dilma, não houve unanimidade nacional. O país ficou dividido. A razão do impeachment foi o envolvimento do governo nas chamadas pedaladas fiscais, tomadas de empréstimo de bancos estatais para tapar furos no orçamento sem autorização do Senado. E há fartos registros na história de conspiração. Na ocasião, o grupo político de Temer viu a oportunidade de assumir o governo e conspirou contra Dilma. Um dos pilares da conspiração foi um ataque contra a já combalida economia, com as famosas pautas-bomba, aprovação de projetos que aumentavam os gastos públicos, do então presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Inclusive, Cunha foi cassado e hoje cumpre pena de 15 anos de cadeia, condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Também havia unanimidade nacional ao redor da principal bandeira do governo Itamar, que era acabar com a inflação na casa de mais de 1.200% ao ano. O Plano Real se tratava de uma série de medidas econômicas. Ele conseguiu resolver o problema sem causar grandes traumas na sociedade, enquanto Temer assumiu com a bandeira de recolocar a economia nos trilhos para resolver o problema do desemprego, que é uma aspiração nacional. Propôs como solução uma série de reformas, entre elas a da Previdência e das leis trabalhistas. As propostas de mudança apresentadas pelo governo são polêmicas, e a maioria delas não tem o apoio da população. Operação Lava Jato. Aqui acontece uma grande diferença entre os dois governos. Na época em que o grupo político de Itamar foi à luta para aprovar medidas econômicas que serviriam de base para o Plano Real, não existia a Operação Lava Jato. Os parlamentares estavam focados na luta política contra a oposição. O grupo político de Temer foi à batalha para aprovar as reformas na era Lava Jato, com vários de seus ministros e senadores e deputados federais da base de apoio citados nas relações premiadas feitas à força-tarefa da Lava Jato por empresários, burocratas do governo, ex-ministros e ex-parlamentares. Dentro dessa conjuntura, podemos afirmar que não foi a oposição que parou a tropa de choque de Temer. A tropa de choque foi parada pelas ações da Lava Jato. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.